Imagine um mundo onde seus pensamentos não são mais privados, onde tudo o que você pensa, sente ou imagina pode ser decodificado por uma máquina. Por mais assustador que isso soe, essa realidade já está mais próxima do que nunca. Avanços recentes em neurociência e inteligência artificial estão permitindo que cientistas leiam sinais do cérebro humano e os traduzam em palavras, imagens e até vídeos. A interface entre mente e máquina deixou de ser ficção científica. Ela já existe e está evoluindo em uma velocidade surpreendente. Por décadas, o cérebro humano foi considerado um território inalcançável, cheio de mistérios que mesmo a ciência mais avançada não conseguia decifrar completamente. Mas isso começou a mudar com o surgimento da inteligência artificial, especialmente com o uso de algoritmos de deep learning aplicados à neuroimagem. A chave para essa revolução são as interfaces cérebro-computador, também chamadas de IBCs, que se tornaram uma ponte entre o mundo mental e o mundo digital. Pesquisas que pareciam simples no início, como mover o cursor de um mouse apenas com a mente, abriram as portas para algo muito mais ambicioso: compreender, em tempo real, os pensamentos humanos. E é aqui que a inteligência artificial entra como protagonista. Por meio de milhares de horas de treinamento em bancos de dados, contendo imagens cerebrais e os estímulos associados a elas, as redes neurais começaram a decodificar padrões cerebrais de forma incrivelmente precisa. Em 2023, um marco impressionante foi atingido por cientistas da Universidade do Texas, que conseguiram utilizar uma imposto automóvel para reconstruir, com base em ressonâncias magnéticas funcionais, o conteúdo de pensamentos humanos em forma de frases completas. Os participantes ouviam histórias enquanto estavam sob um scanner de Fimri, e a imposto automóvel era capaz de gerar, com base apenas nos padrões cerebrais registrados, frases surpreendentemente próximas do conteúdo real ouvido. Não eram apenas palavras soltas ou conceitos vagos, eram construções linguísticas coerentes, representando uma compreensão quase semântica da mente humana. Mas os avanços não pararam por aí. Outra equipe da Universidade de Kyoto, no Japão, levou esse conceito adiante ao desenvolver uma imposto automóvel capaz de recriar imagens vistas por uma pessoa, também usando Fimri. A tecnologia captava as áreas cerebrais ativadas durante a visualização de imagens e as decodificava em representações visuais. A IA conseguia gerar imagens reconhecíveis a partir do que o voluntário estava apenas olhando. Imagine olhar para um gato e, momentos depois, ver a imposto automóvel gerar uma imagem muito semelhante ao animal que você viu, sem que você dissesse absolutamente nada. Embora esses experimentos ainda estejam em estágios iniciais, eles já revelam o potencial assustador e, ao mesmo tempo, fascinante dessa tecnologia. Estamos falando de uma imposto automóvel que, ao interpretar dados cerebrais, é capaz de reconstruir a experiência visual e linguística humana, e isso pode ser apenas o começo. Empresas como Neuralink, de Elon Musk, também estão explorando essa fronteira. Seu objetivo declarado é criar implantes cerebrais capazes de restaurar funções motoras, tratar doenças neurológicas e, eventualmente, fundir a mente humana à inteligência artificial. Embora ainda esteja em fases de testes clínicos com humanos, a Neuralink já demonstrou, em animais, a capacidade de transmitir sinais cerebrais diretamente para computadores com extrema precisão. Em um experimento amplamente divulgado, um macaco foi capaz de jogar um videogame usando apenas a mente, graças a um chip implantado em seu cérebro. A capacidade de ler pensamentos ainda não é perfeita e está longe de ser uma leitura literal, como um livro aberto. O que as máquinas fazem é interpretar padrões complexos de atividade cerebral e correlacioná-los com experiências, palavras ou imagens
previamente treinadas. Ainda assim, a acurácia está aumentando. Com a evolução dos sensores, dos algoritmos e automóvel e do poder computacional, essa tecnologia está avançando de forma exponencial. Outro ponto crucial nessa equação é o desenvolvimento da chamada decodificação neural sem implantes. Em vez de exigir chips invasivos, alguns pesquisadores estão apostando em métodos não invasivos, como eletroencefalogramas avançados e ressonâncias de alta resolução. Esses métodos já estão permitindo que a imposto automóvel leia, com certo grau de precisão, pensamentos simples, emoções básicas e até intenções motoras, sem a necessidade de abrir o crânio ou implantar dispositivos. Game. Em 2024, uma equipe da Universidade de Berkeley publicou um estudo revolucionário mostrando como uma imposto automóvel alimentada por dados de eletroencefalograma e imagens cerebrais foi capaz de prever com até 70% de precisão as palavras que um voluntário estava prestes a falar, menos antes mesmo que ele abrisse a boca. Isso não apenas rompe as barreiras entre mente e linguagem, mas também sugere um futuro onde a comunicação verbal possa se tornar opcional. Mas o que tudo isso significa para a sociedade? O potencial é enorme, mas os riscos também. Essa tecnologia pode transformar completamente a vida de pessoas com paralisia, permitindo que elas se comuniquem apenas com seus pensamentos. Pode revolucionar o ensino, a criatividade, a forma como interagimos com computadores e com outras pessoas. Por outro lado, também levanta questões éticas profundas. Até onde deve ir a capacidade de uma máquina acessar nossos pensamentos? Quem controla essas informações? Como garantir que o direito à privacidade mental seja respeitado? O conceito do privacidade cognitiva começa a ganhar força. Se nossos pensamentos podem ser decodificados, quem terá acesso a eles? Haverá proteção legal? Será possível se defender de um hacker-mente? Essas questões ainda não têm respostas claras, mas precisam urgentemente entrar no debate público. Imagine um mundo onde a publicidade pode ser personalizada com base em suas reações cerebrais, ou onde governos e empresas possam usar tecnologias de leitura mental para interrogatórios, triagens de segurança ou monitoramento de produtividade. O que hoje é apenas uma possibilidade remota, pode se tornar realidade dentro de poucos anos, se os avanços continuarem nessa velocidade. Ao mesmo tempo, existem projetos sendo desenvolvidos com foco totalmente positivo. Cientistas já estão criando próteses neurais que traduzem os pensamentos de pessoas com afasia -1, um distúrbio da linguagem, menos em fala artificial em tempo real. Isso já está sendo testado com resultados promissores. Imagine o que isso representará para milhões de pessoas que perderam a capacidade de se comunicar devido a AVC, traumas ou doenças degenerativas. Também há experimentos que tentam decodificar sonhos. Isso mesmo, cientistas estão estudando como identificar padrões cerebrais durante o sono e associá-los a imagens, sons e experiências. Ainda é algo experimental, mas os primeiros testes já sugerem que, com tempo e tecnologia, talvez seja possível assistir aos nossos próprios sonhos ou até compartilhar experiências mentais com outras pessoas. Outro avanço interessante está no campo da educação e da criatividade. Alguns pesquisadores acreditam que será possível, em breve, transformar pensamentos em texto automaticamente, sem a necessidade de digitação. Escritores, designers e artistas poderão literalmente pensar suas criacos, e a imposto automóvel cuidará do resto. Isso criaria uma nova era de produtividade e expressão humana. No entanto, como em qualquer tecnologia poderosa, o desafio está no equilíbrio. Usar a imposto automóvel para ler pensamentos pode ser um divisor de águas na história da humanidade, mas exige responsabilidade, ética
e, sobretudo, consciência coletiva. Estamos entrando em um território onde a distinção entre mente e máquina começa a desaparecer, onde o que pensamos pode deixar de ser íntimo e passar a ser interpretado, analisado, reproduzido. Aí o automóvel que lê mentes já é, sim, uma realidade emergente. Ainda longe da perfeição, mas cada vez mais eficaz. Precisa ser compreendida e regulamentada, antes que se torne impossível de controlar. O cérebro humano, nosso último grande mistério, começa a ser desvendado. E quem conseguirá prever até onde isso nos levará? No fim, talvez a maior pergunta não seja se aí imposto automóvel pode realmente ler nossas mentes, mas sim, estamos prontos para que ela o faça? Se você gostou deste conteúdo, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Aqui, você acompanha os avanços mais incríveis da ciência e da inteligência, revelados de forma clara e fascinante. Até o próximo vídeo!